Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. E ele diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Bom, meus queridos, não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, que eu leio esse versículo, mas ele ficou ontem na minha cabeça o dia inteiro, eu pensando sobre isso, porque ontem também nós falamos aqui no nosso vídeo de ontem, falamos sobre obedecer a Deus, né? A obediência, aliás, né? Que é a obediência, devemos obedecer a Deus para manter a aliança, né, com Deus. Mas ficou na minha cabeça isso de obediência, né? Mas obediência a Deus, né? Então isso ficou martelando na minha cabeça, obediência a Deus, né? Então que a gente, como Pedro e os apóstolos responderam aqui aos escribas, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiramente, né? Sempre obediência a Deus, mesmo que isso vá completamente contra o que os homens esperam que a gente faça, né? Por quê? Porque Deus sabe o que é certo. Deus nos ensina o que é certo. Então, confirmando, né, isso, a gente pode dar um pulinho aqui. Eu separei aqui em Números, né, Números, versículo 23, capítulo 19, onde diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Amém. Bom, então, né, a obediência a Deus, né? Primeiro porque devemos obediência a Deus, porque é nosso Pai, porque quer o nosso bem, porque Ele é amor, Ele é bondade, né? Então Ele quer que a gente trilhe o caminho que nos leve à salvação. Então, por isso que nós obedecemos a Deus, né? E também, né, esse versículo está em Números, porque dizendo que Deus não é homem, nem para que minta, para que mude de ideia, para que prometa e não cumpra. Então, se ele está dizendo que o caminho da obediência leva à salvação, é porque leva à salvação. Se o caminho da obediência nos trará uma vida mais prazerosa, uma vida mais digna, uma vida mais plena, mais serena, é porque isso é verdade, é porque Deus está falando, Deus está dizendo. Então, né, e Deus não é falho, né, não é como homem, como diz aqui, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, né, que mude de ideia. Não, né, Deus é firme, Deus é fiel. Aqui nesse versículo ele fala muito curtinho, mas ele é muito forte, dizendo sobre a fidelidade de Deus. Então Deus é fiel sempre, né? Coisa que o homem, infelizmente, não é, né? Coisa que o homem é falho, né? Infelizmente. E depois, né, em Deuteronômio 18, 22, o versículo também muito conhecido, que fala sobre as profecias, já que estamos falando de promessas, né? Promessas de Deus, de obediência a Deus. E aqui ele fala das profecias, né, ditas pelos homens, né, infelizmente. Então, Deuteronômio 18, 22 diz: Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém. Então, muito cuidado com falsas profecias, com falsos profetas, com falsas promessas, né? Se não cumprir, não era de Deus. Ainda mais quando
o pastor, entre aspas, né, faz uma profecia e coloca a data. Daí é pior ainda, ele mesmo está assinando a sua condenação, né? Por quê? Porque está mentindo. Então, deu uma data, chegou naquela data, não aconteceu, era mentira, né? Não sou eu, não é o José que está dizendo, não, né? É a Bíblia, é Deuteronômio 18:22 que está dizendo isso. Quando o tal profeta falar, e até ele já diz aqui, né, o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Então, queridos, né, voltando aqui, né, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, que a gente fique atento, né, que a gente obedeça a Deus. Não estou dizendo aqui para que a gente se revolte contra a igreja, contra pastor, contra padre, não é se revoltar, é ficar atento, né, é ler a Bíblia, né, peraí, eu ouvi o pastor, né, falou tal coisa hoje, mas isso não está me soando bem, não está caindo direito, né? Aí já é, né, é o Espírito Santo já te direcionando, ó, fique atento, né? Isso aí não é bem assim. Se você se sentir assim, não importa quem tenha falado, procure na Bíblia, procure a resposta na Bíblia, você vai achar com certeza. E se for uma resposta, né, que diga que está errado, que não é aquilo, que Deus não falou, que acredite, né, a Bíblia é certíssima, ela é o nosso manual de vida. Deus é fiel, Deus não é filho, não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. O que ele falou é lei, o que ele falou está falado, está sacramentado. O que Deus falou se cumpre, o que Deus prometeu vai acontecer. Tá bom, queridos? E os homens, infelizmente, mentem. Eu falo como eu sou homem também, né? Quantas vezes eu me peguei também falando mentiras, né? Hoje, claro que hoje eu mudei muito, então hoje eu me policio muito, né? Mas mesmo assim somos falhos, né? Agora Deus não é falho, né? Então eu não estou aqui numa posição melhor que ninguém, não. Eu sou ser humano como todos, apenas, né? Nós estamos cada vez mais nos aproximando de Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, aprendendo mais sobre Deus. Então, que a gente fique atento para que a gente trilhe esse caminho e que nada nos mude a direção, né? Que homem nenhum mude a direção do nosso caminho, né? Nosso caminho é de Deus, nosso caminho nos leva à salvação. Então, que a gente permaneça nesse caminho, né? Que nada faça com que a gente pegue um atalho, com que a gente, não é bem assim, então eu vou por aqui, fulano falou, não, né? Fulano não sabe nada. Quem sabe é Deus. Tá bom, queridos? Então, reforçando o que falamos ontem, né, sobre mantermos a aliança, né, baseado na obediência, mas na obediência a Deus, né? Tantas pessoas aí que deviam ensinar, que deviam falar as coisas corretas e falam sobre com o próprio entendimento, sem o entendimento da Bíblia, e daí dizem, infelizmente, muitas besteiras. Então, que a gente fique atento, tá bom? As coisas já estão difíceis, né? Se a gente ainda se deixar envolver por falsos profetas, por falsos pastores, com falsos ensinamentos, aí a coisa vai se complicar ainda mais, né? Tá bom, queridos? Então, que a gente busque, eu tenho dito aqui, né, várias vezes, que a gente busque a palavra revelada, a palavra verdadeira, a palavra cristalina, a palavra limpa, a palavra de Deus verdadeira, não a palavra dos homens. Tá bom, queridos? Pense nisso, reflita sobre isso e tenha uma excelente quinta-feira abençoada, com o agir de Deus cada vez mais presente nas nossas vidas, não somente hoje, né, mas em todos os dias das nossas vidas, e que a palavra de Deus
verdadeira, revelada, fique aqui na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que realmente nos aproxime cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Fique à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão de leitura. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Até amanhã, se Deus permitir.